Muito especial, onde juntos podemos celebrar, adorar esse Deus Todo-Poderoso, cercado de poder e de glória. Eu quero convidar você para, juntamente comigo, nós meditarmos nesta terça da esperança, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 9, que será a base da nossa reflexão. Vocês poderão acompanhar na projeção da tela essa leitura. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento que compartilhamos a Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito, de uma maneira muito especial, venha falar com cada um de nós. Me coloco na total dependência para compartilhar a Tua Palavra com os meus irmãos. No nome de Jesus, amém. O tema que proponho para a nossa reflexão nessa terça da esperança é: viva na paz e na alegria do Senhor. Vamos todos juntos, em uma só voz, repetir o tema da nossa reflexão: viva e na alegria do Senhor. Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses quando ele se encontrava preso em Roma, provavelmente no ano 61 depois de Cristo. E essa carta, então, ela fica conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, nos 4 capítulos que compõem esta carta, ela consegue transmitir de uma maneira muito expressiva, por 16 vezes, de forma direta e de maneira indireta, a alegria. E isso é muito importante a gente pensar para refletir o contexto que uma carta é escrita, onde o seu conteúdo, a sua base é expressar alegria. Paulo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ele se encontrava preso. Em meio às perseguições que a igreja sofria, em meio ao sofrimento por causa do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo, da prisão, ele reage de forma positiva. E ele transmite isso à igreja
de Filipos através desta carta, expressando uma alegria viva, real, que vinha do Senhor. Alegria que se dava pela ação de Deus, pela expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E quando meditamos nesta carta, nós podemos ver que ela se torna um guia para aqueles que querem viver com alegria e com a paz do Senhor envolvendo a sua vida, independente das circunstâncias da vida. E a primeira questão que eu quero destacar nesse texto tão rico, nesta carta tão rica do apóstolo Paulo, é o seguinte: permanecendo firme na fé. Onde eu vejo isso? No versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Paulo, ele faz uma exortação à perseverança. Em tempos de desafios e incertezas, é crucial manter a fé firmada no Senhor. A firmeza espiritual, ela vem de fato de um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Dessa confiança permanente, das suas promessas, das suas palavras, na qual o povo de Deus, ele está fundamentado, ele está embasado. Paulo, ele menciona algo muito importante nesse verso, ao dizer, minha alegria e coroa. Paulo, ao olhar a situação onde ele se encontrava, preso sim, algemado sim, encarcerado sim, mas o Evangelho de Jesus Cristo é livre, é poderoso. E esse Evangelho estava sendo propagado por toda a igreja de Filipos. E os filipenses estavam sendo envolvidos, impactados pela palavra de transformação de Jesus Cristo. Então, para Paulo, essa era a coroa, o prêmio dele, o prêmio que ele tinha ao ver as pessoas firmadas no Evangelho de Jesus Cristo, firmados na fé, firmados no Senhor. Isso nos remete a uma parábola de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus no capítulo 7, onde Jesus, ele faz uma comparação de duas pessoas que têm suas vidas firmadas. Uma pessoa que tem a sua vida firmada nos padrões, nos valores do mundo, e sobre esses valores ela começa a construir a sua vida, ela começa a construir a sua casa. E Jesus faz a comparação de alguém que está vivendo sobre uma areia, na iminência de qualquer desafio, de qualquer problema, essa vida, essa casa desabar, porque ela não está firmada em Deus, porque ela não ouve a palavra de Deus. E Jesus, então, ele usa o exemplo de outra pessoa, que tem a sua vida firmada nos princípios, nos valores, nos mandamentos da palavra de Deus. Essa pessoa então, ela está bem alicerçada, essa pessoa está então firmada em valores que, independente da circunstância da vida, independente dos problemas da vida, independente das intempéries, das provações, das tribulações, essa pessoa fica firme, alicerçada na rocha que é Deus.
É por isso que Paulo diz claramente aos filipenses: fiquem firmados na fé, fiquem firmados no Senhor, sobre qualquer circunstância da vida, sobre qualquer problema da vida. Ter uma vida firmada no Senhor, ter uma vida de fé, é confiar integramente num Deus criador dos céus e da terra, num Deus poderoso, que nos sustenta e que nos segura pela mão. Uma outra questão importante que nós podemos ver nesta carta, nesse trecho que nós lemos tão rico da carta do apóstolo Paulo, é buscando a concordância de pensamento. No versículo de número 2 do capítulo 4, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Paulo exorta essas duas irmãs na fé, líderes da comunidade cristã, que andaram ao lado do apóstolo Paulo, que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Elas precisam viver em unidade, elas precisam viver no mesmo pensamento cristão. Não há comunhão vertical sem comunhão horizontal. A lealdade mútua é fruto da lealdade cristã. A irmandade humana, ela é movida a viver em comunhão, em unidade, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ninguém pode estar em paz com Deus se não tiver em paz com o seu irmão, com a sua irmã. Um corpo não pode funcionar bem se uma parte está em conflito com outra. Da mesma forma, da mesma maneira, as pessoas devem trabalhar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de seguir, de servir a Jesus Cristo. Isso é algo importante na nossa caminhada cristã, quando buscamos uma concordância de pensamento, no qual a base, o fundamento, o alicerce está firmado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E aqui é um detalhe muito importante para a gente refletir nesta noite, nesta terça da esperança. Onde há orgulho, onde há vaidade, onde há soberba, não há espaço para unidade, não há espaço para comunhão, não há espaço para manifestação da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, lá na sua prisão, ele visualizava esse poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus, que une pessoas em um mesmo pensar, em um mesmo propósito, em um mesmo projeto de servir, de adorar, de cultuar um Deus todo-poderoso. Uma terceira lição nesse texto que nós podemos tirar é mantendo uma alegria permanente. O verso de número 4 nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor deve ser algo contínuo na vida de todo cristão. Paulo, ele nos chama, ele nos convida a viver essa alegria permanente. Apesar das lutas, apesar das provações que todos nós enfrentamos, a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão nos leva a nos alegrarmos num Deus todo-poderoso que está conosco em todo o tempo, em todo momento das nossas vidas. Paulo ele não está falando aqui
de uma alegria fingida, de uma alegria falsa, de uma alegria hipócrita, não. Ele se encontrava preso, solitário, sabendo que em breve ele ia morrer, mas mesmo assim, a sua alegria estava firmada no Senhor, independente das circunstâncias. Por favor, preste atenção aqui. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem se alegrar, dependendo da circunstância, dependendo do momento da sua vida. Se as coisas vão bem, elas estão alegres, elas estão felizes, elas estão celebrando. Mas se as coisas vão mal, elas ficam cabisbaixas, tristes, amarguradas. Paulo, ele incentiva uma igreja viva a viver nesse propósito de uma alegria permanente, independente das circunstâncias da vida. Isso gera em nós uma confiança em um Deus que, apesar de tudo que nós passamos, Ele está perto, ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando. É a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que promove essa alegria permanente. E é isso que nós devemos buscar a cada dia na nossa vida. Viver essa alegria, ela dissipa toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação que pode gerar em nós uma tristeza, que pode gerar em nós uma vida sem deslumbrar o porvir, a vida eterna em Cristo Jesus que nos está confirmada. Mas uma outra questão que nós podemos destacar nesta carta de Paulo, um texto que lemos: meditando em tudo o que é bom. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esses versos, eles nos instruem a encher a nossa mente daquilo que é bom, digno de louvor. Nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Por favor, preste atenção aqui. Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos, elas geram ações. Isso é uma verdade que nós precisamos entender. Todo tipo de pensamento que paira sobre a nossa mente vai gerar sim um sentimento, e esse sentimento vai gerar em nós uma ação, seja boa ou seja ruim. É por isso que Paulo faz essa exortação, que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto. E onde nós encontramos isso? Na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Quando lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, nós geramos em nós um sentimento de dependência total do Deus Criador, e as nossas ações serão sim ações cristãs, atitudes cristãs que confirmam a presença de Deus em nossas vidas. Assim como uma dieta saudável resulta em um corpo saudável, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, com pensamentos piedosos, resulta em uma vida espiritual saudável. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, viva na paz e na alegria do Senhor, independente das circunstâncias da vida.
Independente do momento em que você atravesse, permanecendo firme na fé, buscando a concordância de pensamento, mantendo uma alegria permanente no Senhor e meditando em tudo aquilo que é bom, que a palavra de Deus nos oferece. Vamos ficar em pé, vamos fazer dessa canção a nossa oração nesse momento. Que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando teu nome, Jesus. Que o dia inteiro em meus lábios e coração seja adorando teu nome, Jesus. Cada tarefa, descanso e meditação seja em tua companhia, Jesus. Da alegria, conquista ou aflição, seja o amigo, o socorro, Jesus. Jesus, amado, Jesus, desejado. Esta noite, enfim, terminar, seja meu último suspiro, Jesus. Quando o dia perfeito em mim brilhar, seja a primeira visão, Jesus. Jesus, amado, Jesus, desejado, Jesus, amado, Jesus, desejado do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, se nessa noite alguém está encarcerado, faltando paz, faltando a alegria do Senhor, que possa ser liberto pela Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Que esse meu irmão, que essa minha irmã possa desfrutar da presença real de Jesus Cristo na sua vida, no seu dia a dia, vivendo essa paz que excede todo entendimento e uma alegria real em suas vidas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém.